Eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda Vilares, já abrindo o segundo painel, e em seguida para o doutor Davi. Eu sei que o Alexandre e a Vanessa também querem fazer intervenções, certamente dará tempo. Acho que os temas dos dois painéis, eles se comunicam, então acho que a Fernanda consegue tratar das duas coisas, e a Fernanda, diferentemente do que ela fala, ela conhece tanto tributário quanto penal. Então, a Fernanda é procuradora da Fazenda Nacional e está, como ela já falou, comandando toda essa força-tarefa da Lava Jato dentro da Procuradoria. Então, certamente, a Fernanda vai poder trazer aqui ótimas considerações envolvendo, seja a tributação de ilícitos, seja a questão do regime de repatriação. Então, eu passo para a Fernanda, em seguida, imediatamente, ao Davi, e abrimos novamente uma rodada de debates. Eu tinha combinado com o Davi. Obrigada, Ju. Eu tinha combinado com o Davi que ele ia falar primeiro. Mas, como eu acho que a questão mudou um pouco, eu vou rebater o que você disse com relação ao perdimento. Acho muito mais importante do que eu falar da repatriação, que o professor Heleno falou bastante já. Tem uns pontos que eu vou mencionar. E aí, depois, eu passo a palavra para você. Tudo bem, Davi? Claro. Obrigada. Bom, então, agora eu agradeço o convite. Bom dia a todos. Em nome da Tatiane, que coordena esse núcleo junto com a Juliana, a Rita, do Centro de Estudos da Procuradoria. Eu sou procuradora da Fazenda Nacional, tributarista por acidente, porque sempre estudei processo penal. E, neste momento, eu sou muito feliz porque eu estou tendo a oportunidade de juntar um estudo acadêmico que eu desenvolvi com a minha atividade profissional. Eu fazia, mais ou menos, umas questões de lavagem de dinheiro, mas, hoje em dia, a gente está conseguindo construir alguma coisa nova. Eu queria pedir para colocar os slides. Ele ouve daqui? Sim. Porque depois eu passo. Mas eu queria, neste momento, rebater a questão do perdimento de bens. Rebater, não. Eu quero propor reflexões maiores. E aí eu vou fazer algo que talvez os técnicos não devam fazer, mas os acadêmicos, sim, que é proporcionar uma visão fática, que é totalmente diferente do que a gente vê. E isso, talvez, o professor Heleno gosta desses temas, de mudança legislativa, deva nos forçar a pensar em mudanças bem profundas. Eu, atualmente, estou participando do Conselho Penitenciário Nacional como conselheira. E tive uma surpresa ao descobrir que o Fundo Penitenciário Nacional não recebe quase nenhum valor decorrente do perdimento de bens, que é o destino natural desses valores. O parágrafo único do artigo 133 do CPP fala que o perdimento de bens, que é a perda dos valores confiscados numa ação penal, é do Tesouro Nacional. E, se assim fosse, de fato, não teríamos nenhum problema, porque o Tesouro Nacional é a conta única para a qual vão os valores depositados a título de impostos e tributos. E, claro, teríamos um problema de batimento de contas. É muito desconfortável para nós que cuidamos das grandes dívidas ter créditos em aberto, mas isso faria-se internamente algum tipo de ajuste. O problema é que não é assim que funciona. Primeiro, porque nós não temos uma tradição de Ministério Público investigador patrimonial, o que significa que as medidas patrimoniais elas são pouco pedidas. O professor Heleno menciona sempre nas palestras, eu não lembro exatamente se o senhor falou isso hoje, até a Lava Jato, o valor repatriado pelo DRCI era cerca de 250 milhões na história, de ilícitos. Depois da Lava Jato, o senhor falou 1 bilhão. O que significa que o que o Ministério Público está fazendo hoje é usar as delações para fazer a repatriação de ilícitos, usar esses acordos, mas a tradição de pedir esses valores dentro das ações penais nunca existiu. O que existe hoje no bojo dos acordos de colaboração premiada são cláusulas que imediatamente destinam o valor para a reparação do dano da vítima, porque o 91, inciso 2 do Código Penal fala isso,
que o valor é perdido para a União, ressalvado o direito da vítima. E quem é a vítima universal dentro do âmbito da Lava Jato? A Petrobras. Eles colocam, em geral, 80% para a Petrobras, 20% para eles mesmos. Não vou discutir essa cláusula hoje. Tá? Temos muitos assuntos para tratar. Mas criem suas próprias conclusões. O que eu tenho tentado construir na nossa realidade? Tentar pedir, né, tentar provocar, de alguma forma, a acusação, aprovar esse dano todo da vítima Petrobras. Porque o Pedro bem explicou qual era o esquema e o Davi fez o comentário do prejuízo da lavagem de 20 milhões. É esse dano mesmo? Qual é o real dano da Petrobras? Diz que o TCU fez uma avaliação, e disse que era de 40 bilhões. Eu tenho dúvidas sobre esse valor de dano. Então, esse seria um primeiro ponto. Quer dizer, o valor do dano da vítima sempre vai ser privilegiado com relação ao valor do perdimento de bens, a União ficar sem nada. Então, a Elizabeth falou, bom, será que a gente não podia pensar numa solução intermediária? Eu acho super bem colocada a sua observação. Nesse sentido, nós desenvolvemos uma tese que eu sempre acreditei e, enfim, nunca tive nenhum tipo de feedback positivo sobre isso, de que a Fazenda Nacional também seria vítima. Seria vítima porque existe uma omissão de rendas no meio de tudo aquilo. O crime tributário só não é processado nem negociado no acordo de colaboração premiada por causa da súmula 24 do STF. De modo que 27,5% deveriam ir para a vítima União. Então, essa é a nossa solução intermediária nesse momento. Saiu ontem, de novo, um requentamento da notícia no Estadão. Nós estamos com uns pedidos nas ações de sequestro em Curitiba e o juiz ainda não decidiu. Temos uma possibilidade de fazer isso no STF também, quem sabe vai mais rápido. Então, eu entendo perfeitamente como penalista e tradição do IBCCRIM, eu sempre penso o que o Davi falou. Bom, mas espera aí, o dinheiro nunca foi da pessoa, perdimento para a União. Mas tem todas essas observações fáticas que nos levam à ideia de que o dinheiro nunca vai para a União. Então, será que não é o caso de repensarmos a solução? Né? Eu tenho até como um mote tentar fazer alguma coisa nesses 2 anos de mandato que eu tenho lá, de tentar entender o porquê que esse dinheiro não vai para a União. Será que realmente é a falta de investigação patrimonial do Ministério Público? O que acontece? Mas, a princípio, é isso. Não vai. Não temos nunca essa satisfação do tributo, não temos nenhum tipo de retorno para a sociedade, que é a maior prejudicada com tudo isso. Então, era isso que eu queria falar com relação... Ele saiu do contingenciamento. E o secretário executivo do MJ falou que vai cumprir a ordem do Supremo, que ninguém precisa se preocupar. Bom, mas vou falar aqui rapidinho. Tá sem... Qual que você apertou, Pedro? Bom, os pontos relevantes com relação ao regime de regularização, basicamente, são esses. Prescrição e valores consumidos. Quer dizer, qual seria o montante a ser declarado para eu ganhar anistia? O crime de evasão de divisas não prescreve, porque ele é um crime continuado. Então, na realidade, a gente fica com um problema que sendo o filme não a foto, eu vou falar bem rápido aqui para depois passar a palavra para o Davi. Nós sempre vamos ter que declarar tudo, porque não adianta nem discutir qual é a prescrição da lavagem. Não, para evasão de divisas não prescreve. Então, é isso. A questão do direito premial. Aqui, em brevíssimas linhas também, da mesma forma que nós temos a extinção da punibilidade pelo pagamento do crédito tributário, que, como o professor Heleno bem disse, é meio que uma aberração no nosso sistema em termos de coerência legislativa, nós temos a extinção da punibilidade por conta desse pagamento de 15% mais a multa sancionatória de 15% no primeiro, agora a multa aumentou. Isso é uma espécie de transação, né? A pessoa, de alguma forma, se dispõe a fazer um pagamento em troca de um benefício que seria a extinção da punibilidade. O terceiro ponto a discutir
Tem lá uma cláusula específica da lei que fala que não pode haver adesão ao regime se existir uma condenação. O projeto inicial previa a condenação com trânsito em julgado, houve um veto dessa cláusula, e muitas pessoas dizem que isso viola a presunção de inocência, e outras dizem que viola a isonomia. Isso eu vou tratar um pouquinho num slide que fala de um parecer nosso, então não vou entrar em detalhes agora. Uma questão a se colocar é como fica a declaração que menciona bens em nome de terceiro, porque isso é possível. E como faz com a extinção de punibilidade da eventual lavagem imputada a esses terceiros. E, por fim, a questão da investigação e sigilo. Bom, aqui a regra geral, né? O regime de regularização tem que ser voluntário. Isso é bem importante para várias das consequências. Os valores têm que ter origem lícita e têm que estar no exterior no dia 31 de dezembro de 2014. Agora mudou, né? A lei é 2016. Nós temos um parecer, e todos os pareceres que eu coloco aqui são públicos, e a ideia era justamente eu trazer um pouco da visão da Receita e da Fazenda Nacional. A doutora Valéria está aqui ainda, representando a Receita Federal, e nós realmente temos cada vez mais produzido um trabalho conjunto. E aqui, voltando um pouco na ideia da Lava Jato, o professor Heleno elogiou. De fato, a Cecília não está aqui, não veio, que é uma das pessoas que coordena a operação dentro da Receita Federal. Os auditores que trabalham são extremamente bem qualificados e têm vontade e fazem as coisas da melhor maneira possível. E nós tentamos, né, Pedro, de alguma maneira, passar para eles também, olha, dessa forma parece que não vai se sustentar, então pode ser que o auto caia, vamos mudar. E esse trabalho, eu meio que brinco que eu faço um compliance, né? Estamos tentando desenvolver dentro da força-tarefa, visando interferir o mínimo possível na esfera de direitos das pessoas, dos investigados, dos delatados, de todo mundo. Esse parecer, ele deixa claro que nós vamos tributar com base na teoria do filme e não da foto. Não convém entrarmos muito em detalhes, não tem muita novidade sobre ele. A questão da extinção da punibilidade, ela veio no artigo 5º. E ela teve uma mudança agora na lei. Antigamente, simplesmente se dizia que o cumprimento das condições previstas no caput, que seria a entrega da declaração, o pagamento do imposto e da multa, deveria ser feito antes da decisão criminal para haver extinção da punibilidade. E agora houve alteração que deixou bem mais clara a intenção. Quer dizer, só se extingue a punibilidade com relação àqueles recursos e bens. E foi colocado um parâmetro temporal aí, que são os praticados até a data da adesão, quer dizer, nenhum que for praticado depois. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu tenho certeza que o Davi vai falar, ele já está mexendo a cabeça. Nós temos um parecer, que foi um parecer solicitado pelo Tesouro Nacional para avaliar a natureza jurídica da multa. Ela seria uma multa tributária e envolveria todas as consequências dela, ou ela teria uma outra natureza? E o parecer, muito corretamente, na minha opinião, fala que a natureza jurídica é administrativa, é sancionatória. Vai bem na ideia do direito administrativo punitivo, o que o Davi comentou sobre as diversas facetas do Estado punitivo, né? Daí porque também podemos dizer que essa multa é o que realmente dá o caráter de direito premial, de negociação da lei de regularização, porque ela é efetivamente uma substituição da punição. Mas tem uma outra consequência que está sendo discutida nessa ação do STF, que refere-se à repartição de receitas que os estados estão requerendo. Quer dizer, se tivesse natureza tributária, os estados teriam direito à parte dessa multa. E aí estamos todos ansiosos para saber qual vai ser o posicionamento do STF, a favor ou contra o nosso parecer.
Este outro parecer, ele simplesmente se manifestou sobre a nova lei. E aí eu ressaltei esse aspecto específico do parágrafo 1º do artigo 5º, que eu acho que, para nós, é a mudança que mais impacta, né, para nós do mundo penal, que destacou a limitação temporal da prática dos crimes. Bom, aí nós chegamos no que foi objeto das maiores críticas que eu recebi quando saiu esse parecer 1141 de 2016, que fala que não, que a lei não viola o princípio da presunção de inocência. Aí eu recebi ligação de amigo me xingando. O que vocês estão falando? Porque o seu orientador vai ficar louco com você, né? O Zanoide escreveu sobre presunção de inocência. Então, o problema é que eu realmente concordo que essa lei não viola a presunção de inocência. E toda vez que me falavam isso, me davam, eu falei assim, mas eu sinto alguma coisa estranha, não sabia identificar exatamente o que era. E aí, conversando com o Piero uma vez, ele falou, não, viola a isonomia, porque, de fato, a lei ela é um pouco incoerente quando ela fala os sujeitos que tiverem sido condenados em ação penal, cujo objeto seja um dos crimes listados no artigo 5º, parágrafo 1º, que são crime de sonegação fiscal, falsidades, evasão de divisa, que justamente os crimes que a lei permite anistia, se houver uma condenação prévia, a pessoa não pode entrar no regime de regularização. Mas, espera aí, essa condenação prévia tem a ver com os recursos discutidos que a pessoa está querendo repatriar ou não? A lei deixa aberto. Então, isso acaba gerando o que a gente chama de direito penal do autor. Quer dizer, a pessoa é um sonegador contumaz, um evadidor, como é que a gente fala? Tem uma palavra para isso? Uma pessoa que regularmente evade divisas, ela não pode entrar no programa. Mas, se ela tiver matado, traficado drogas, qualquer outra coisa, ela pode entrar no programa. Da forma que está escrita, é um pouco incoerente, porque, na verdade, a mens legis imaginou, e eu adoro falar isso perto do professor Heleno, porque daí eu já pergunto, qual era a mens legis? Me parece ter sido evitar que o mecanismo de extinção de punibilidade seja utilizado quando a máquina processual penal já tivesse sido movimentada, né? Uma condenação sobre aquilo. Quer dizer, você já fez o Estado se movimentar, você não pode usar esse benefício. E essa é a lógica da extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo nos parcelamentos. Mais ou menos, né? Porque agora o que está vigorando é o posicionamento do STF, que pode extinguir com pagamento a qualquer tempo, mas sempre foi a ideia de pagamento até o recebimento da denúncia. Quer dizer, você tem o benefício se você pagar o tributo antes do Estado se movimentar. Então, é uma crítica que eu acho bem mais aceitável do que a crítica com relação à presunção de inocência. Então, esse nosso parecer, o 141, fala que não existe uma violação de presunção de inocência pela lei, e esse trechinho específico fala do veto presidencial com base na ideia de que o programa é voluntário. Bom, se ele é voluntário e a pessoa já tem uma condenação, ela praticamente está sendo coagida a entrar no programa. Ou é isso ou ser presa. Perde essa característica. E uma outra questão, quer dizer, o princípio da presunção de inocência tem algumas decorrências, e uma delas é a norma de tratamento. Então, naquele processo específico, a pessoa não vai estar tendo essa presunção de inocência violada como norma de tratamento, ela não vai estar sendo considerada culpada. Ela só tem, em um determinado momento, um benefício fiscal interpretado de forma restritiva. E isso não poderia ser considerado uma violação constitucional. Esse parecer ainda destaca a diferença entre as condições impostas e os efeitos do cumprimento das condições. Não basta a pessoa fazer a declaração. Ela precisa fazer a declaração e, a partir de então, cumprir as condições que decorrem da lei e da declaração, para daí, sim, poder usufruir da extinção da punibilidade.
E aqui eu coloco um questionamento. Esse PIR é perguntas e respostas, né, da Receita Federal. Essa perguntas e respostas 24 fala: a Receita autoriza a declaração de bens de terceiros como se seus fossem. O professor Heleno já sabe que eu sempre faço essa provocação. Bom, aí a pessoa faz a declaração, ela tem a punibilidade dela extinta, mas ela está imputando crimes a terceiros. A lavagem de dinheiro sempre envolve, né? Sempre não, mas a maior parte das vezes outras pessoas. Até. E aí a dúvida é essa, a extinção, e aí eu não vou responder, vou deixar o Davi. A extinção da punibilidade se estende aos terceiros? E, por fim, o que está na pauta do dia. Ontem eu estava preparando os slides e a Tatiana me mandou uma mensagem que estava falando sobre o assunto no Jornal Nacional. De fato, com a descoberta da utilização da declaração por ex-diretores da Petrobras, porque também já me perguntaram, eles não eram da Petrobras? Como eles entraram no RECT? Bom, tudo indica que eles já eram ex-diretores no momento que eles fizeram, por isso que não houve essa primeira trava. O artigo 9º, ele é muito claro em dizer que é hipótese de exclusão a apresentação de declaração falsa. A declaração falsa sobre a origem dos ativos, obviamente, permite a exclusão. E o parágrafo 2º impõe que a instauração de uma investigação seja submetida à existência de uma evidência exterior à declaração. A declaração ela tem um quê de secreta mesmo. A Valéria, em outra ocasião, já pôde dizer que isso na Receita Federal era bastante rígido, que as pessoas não estavam autorizadas a fazer a devassa. A Elizabeth foi embora, mas vocês podem dar esse recado para ela, para os pacientes do psiquiatra não ficarem preocupados, porque, de fato, existe uma vedação a essa devassa sem razão das declarações. E ontem, no Jornal Nacional, eu fiquei sabendo de algo que eu não sabia, porque o que eu sabia do Escritório de Investigação da Receita Federal, aqui em São Paulo, é que a declaração ela tinha uma veste que impedia qualquer outra pessoa de outra unidade da Receita de acessar esses dados. Era só realmente uma quantidade muito pequena de auditores que poderia saber. E ontem, no jornal, na reportagem, foi dito que o problema é que a declaração é feita com o CPF o CNPJ da própria Receita Federal. Então, não é qualquer pessoa que entra no sistema e acessa. De fato, tudo foi feito para proteger o cidadão. A crítica da sociedade atual é: meu Deus, mas isso é um absurdo. Eu estou mais tendente à fala do professor Heleno, porque, se não fosse assim, nós não teríamos conseguido nenhum tipo de repatriação. E aí, talvez, a indagação da Elizabeth, no sentido de que, bom, e a Argentina fez o quê de diferente para proporcionar alguma segurança? Ela deu. O Perguntas e Respostas 40 fala do ônus de provar a ilicitude da Receita. A própria Receita Federal declarou isso. O parágrafo 2º, como nós já vimos, exige o elemento exterior. E nós temos duas INs que regulamentam, no artigo 12 das duas INs, que fala que não pode ser o único indício ou elemento para investigação criminal ou administrativa, ou seja, normativamente, nós temos toda a segurança. O artigo 7º fala do sigilo dessas declarações, daí o que justifica essa criação interna, né, das declarações com CNPJ da própria Receita, e nem os estados e municípios podem ter acesso a elas, e estão bravos por isso. Por fim, só coloquei aqui as recentes notícias, né, uma de 4 de maio e outra de ontem, que a lei da repatriação foi usada para lavar o dinheiro de propina e como que nós devemos lidar com isso. Falei rápido, eu sei, mas é para deixar um tempo para o Davi, que tem muito mais para falar do que eu. Bueno, obrigado. Vou fazer aqui alguns comentários, numa fala estruturada, porque acho que a tua fala já estruturou um pouco os comentários. Antes de entrar
no regime, a história do CNPCP e tal. Enfim, de novo, eu acho que a academia não pode desconsiderar o empírico também, sob pena de ficar falando no vazio. Isso sem nenhuma sombra de dúvida. Agora, 80% da população prisional vem por tráfico e roubo. E, nesse caso, o perdimento dos bens, geralmente, é o que eles têm ali, a gleba, etc. E tal. Então, a gleba talvez vá a leilão, mas a droga você tem que destruir, a arma você destrói, etc. E tal. Por que não vai atrás dos bens? Porque o nosso sistema punitivo só pega a ponta. Os grandes traficantes que realmente ganham dinheiro com isso estão mais ou menos protegidos. Esses, sim, teriam patrimônio para perder. E eu acho que os acordos estão muito recentes. Eu acho que se a gente sentar daqui 5 anos, a percepção sobre a arrecadação vai mudar. E aí, de novo, a gente volta para a velha questão. Arrecada como? Né? Se isso tributa de novo, não. Esse não é o ponto. Né? Entrando no nosso debate, eu tinha selecionado alguns temas, você os trouxe, acho que quase todos. A questão Bom, vamos lá. Acho que a nova lei poderia ter esclarecido melhor a história de foto e filme, perdeu uma chance de fazê-lo. Mas acho que as perguntas e respostas, a prática, pelo menos o nosso advice sempre foi: você quer ter o perdão do que você consumiu, você declara o que você consumiu. Você não quer ter o perdão, quer arriscar, porque o banco não vai ter informação, por quê? Corre esse risco. Né? Então, acho que perdeu a chance, mas claramente o intuito da lei foi mexer o mínimo possível, né? Não abrir novas discussões. Tal. O trecho que você traz aí do artigo 5º reforça uma percepção que eu já tinha, que o eixo de todos os... essa é uma norma a serviço de uma política criminal. Né? Quer dizer, nós tínhamos um problema criminal, uma encomenda da OCDE, era preciso criar uma anistia penal. Entre os muitos modelos possíveis, se escolheu o modelo tributário. Né? Poderia ter sido um outro modelo administrativo e tal. E qual é o eixo de gravidade dessa nova lei, me parece? O bem. Isso ficou super claro quando diz a extinção da punibilidade dos bens declarados. Depois, quando fala que o sujeito não vai ser excluído do programa se ele deixar de declarar bem, apenas que para aquele bem, ele não foi perdoado. Então, o centro de gravidade é o bem. E eu acho que, se nós concordarmos com essa premissa, nós resolvemos o problema do terceiro. Né? Porque você está perdoando o crime do principal, e com o principal você perdoa o acessório. Agora, quem assumir falsamente a propriedade de um bem para tirar alguém aí, cometeu uma falsidade, ele vai ter os outros problemas. Né? Eu acho que isso, com a parte geral do Código Penal, se resolve isso. Agora, deveria constar da declaração o nome dessa pessoa. Então, você simplesmente dizer que estava em nome de terceiro, aí depois aparece, não, mas é esse terceiro aqui. Não. Claramente, também, o intuito é que você seja... Né, claro, verdadeiro, traga à luz aquilo que você estava escondendo. E vou adiante. Tem uma polêmica sobre os bens jurídicos, sobre os bens declarados pelas pessoas jurídicas. Se isso extinguiria a punibilidade para as pessoas físicas que ocultaram aqueles bens, porque a pessoa jurídica, obviamente, não ocultou nada. Né? E pelo mesmo motivo, porque tem um veto na legislação para essa previsão específica. E eu acho que esse veto não impacta, porque, pelas regras gerais do Código Penal, se a pessoa jurídica declarando e o eixo é o bem, todo mundo que contribuiu para aquela ocultação está perdoado por arrastamento. Mas não tenho notícia de pessoas jurídicas que tenham declarado, que tenham aderido como PJs ao programa. Eu não sei. 100. Então é um número bem pequeno. Porque muita gente tinha pessoas jurídicas de fachada e declarou na física. Esse é um outro fenômeno. Mas as pessoas jurídicas de verdade, então o professor tem o número aí 100. Para mim, a questão está resolvida também. O que me preocupa... Quer dizer, acho que um campo de debate é essa história do sujeito não ser excluído quando erra, mas ele pode ser autuado do lançamento, e se ele quiser o perdão, se ele quiser a extinção da punibilidade, ele tem que pagar em 30 dias. Eu não sei se isso é boa notícia. Tudo bem, a boa notícia é que ele não vai ser excluído por erro. A má notícia é que nós voltamos para o velho problema de direito penal tributário de 20 anos atrás, que é ou recorre ou paga. Porque se ele só vai ter a extinção da punibilidade em 30 dias, ou ele escolhe impugnar administrativamente, ou ele se livra do risco penal.
E eu acho que a jurisprudência consolidada, que deu corpo à súmula vinculante, é no sentido contrário, né, de não colocar o contribuinte nessa posição. Então, cenas dos próximos capítulos. Acho que tem um componente um pouco diferente do debate, e aqui eu vou surpreender a Fernanda, porque eu acho que não viola a presunção de inocência em si, recortar na primeira instância, né? O Estado está dando um prêmio. E, portanto, ele pode, sim, restringir as hipóteses em que ele dá esse prêmio. Não é uma decorrência da formação ou não da culpa. Ao contrário, é para escapar da formação da culpa que você está aderindo àquele prêmio. Então, acho que isso não gera maiores dificuldades. E talvez esse argumento sirva para os 30 dias de alguma forma diferenciada também. Você não está sendo tributado por um evento normal da vida, só dando uma chance de corrigir um prêmio. Não sei se faz algum sentido pensar assim. Eu acho só que a história da presunção de inocência tem um problema. Quando o artigo 5º, parágrafo 2º, a linha 2, porque eu não sei porque tem tanta quebra nessa lei, né? A extinção da punibilidade a que se refere o parágrafo 1º somente ocorrerá se o cumprimento das condições se der antes do trânsito em julgado a decisão criminal condenatória. Então, dá a entender que sempre que se falasse em decisão condenatória era o trânsito. Então, internamente, a lei gera um eco. Ela ficou um pouco incoerente. Ela ficou contraditória nesse particular. Mas, então, eu acho, de novo, o problema não é a presunção em si, na minha opinião, é decidir, então, qual a dicção da lei que prepondera para o conjunto da obra, e, enfim. Então, essa é uma questão, se esses 30 dias são razoáveis diante da posição da súmula 24 e tal. A segunda, naturalmente, o que é erro, né? Então, erro de lançamento. Estava até conversando com a Tatiane. Uma coisa é o sujeito ter ficado em dúvida sobre qual a regra contábil aplicar no bem. A gente ficava quebrando a cabeça, às vezes chegava lá, o sujeito, o bem era detido numa jurisdição com uma regra contábil, mas a offshore, que era detentora daquele bem, na verdade, uma outra, no Brasil, uma terceira. Isso é um erro. Estamos seguros que quem escolher a norma contábil errada, isso poderia ser um erro. Agora, estamos num país dos espertinhos, né? Então basta eu errar? Tá bom, realmente, a minha mansão vale $10.000. Errei. Não, você não errou. Você deliberadamente colocou um valor absoluto. E aí, se isso gera... Porque aí, no final do dia, a discussão do que é o erro e do que é uma falsidade. E a falsidade, sim, capaz de excluir o candidato, né, ao programa. Então, temos uma margem aí que vai ser inescapável. Por último, porque eu prometi que eu ia ser por bullets, eu vou levantar uma hipótese de por que o contribuinte argentino se sentiu mais seguro. E, embora seja uma microinformação, eu acho que ela... full circle moment, a gente volta para o começo do nosso debate, que é o modelo punitivo. Então, acho que, no Brasil, toda a ideia punitiva encontra rápido apoio, e nós não paramos muito bem para pensar em quais são as garantias constitucionais sacrificadas com isso, né? Então, uma delas, talvez das garantias constitucionais mais desimportantes para nós, seja a privacidade, né? Nós não temos uma tradição de proteger a privacidade no Brasil, nos seus mais diversos aspectos, né? E a Argentina, tanto assim que o Brasil é dos pouquíssimos países do player econômico global que não tem uma autoridade de proteção de dados, né? Isso é totalmente incompreensível para um player global importante. E a Argentina tem uma DPA muito séria, muito atuante. Ou seja, o manuseio pelo Estado de dados dos cidadãos em geral é muito bem regulamentado, acompanhado de perto, gera sanções e tal. Isso talvez tenha dado o conforto para aquele que aderisse ao programa de dizer, não, existe uma autoridade que está zelando pela proteção do meu dado. Mas isso é só uma hipótese. Mas acho que a hipótese de que, no Brasil, nós damos muito pouca importância para a privacidade, ela é mais verificável. E eu acho que com consequências negativas em geral. Acho que eram só esses meus comentários. Obrigada, Davi. Eu até queria só trazer uma informação aqui. Esse evento está sendo transmitido ao vivo. Então, além das pessoas que estão aqui, nós temos inúmeras outras pessoas nos assistindo nesse momento.
Pois é, para deixar todos muito à vontade, tudo, né? Bom, eu quero passar a palavra para o Alexandre. O Alexandre é nosso aluno aqui do mestrado profissional, ele faz parte do nosso núcleo e nós temos discutido esse tema a cada 15 dias, todas as segundas-feiras, e o Alexandre, eu acho que ele tem algumas questões aí, até que já foram discutidas lá, para trazer. Em seguida, eu passo a palavra para a Vanessa, para o Daniel e para a Tatiane, e aí o Davi e a Fernanda ficam à vontade para fazer suas intervenções para a gente encerrar o evento. Obrigada. Tá certo. Obrigado, Juliana. Na verdade, a minha colocação é mais na linha do que o professor Davi está falando, porque eu sou de Curitiba, lá tem umas coisas meio estranhas acontecendo, assim. Antigamente o juiz era o presidente da audiência, agora os advogados começam a conduzir audiências e tal, recriminam os outros. Então, acho que a gente tem que ter abstrair um pouco essa questão da tributação do ilícito e realmente ver o que estamos querendo hoje. Ficou relegado para o direito penal uma grande importância de resolver esses problemas jurídicos que estão acontecendo, e a Lava Jato é prova disso. Então, trazendo para a reflexão aqui, nós tiveram durante todos esses anos de propinas, ilícitos, movimentações financeiras gigantescas, que foram simplesmente ignorados ou não autuados pelo COAF, não verificados suas origens, a legalidade disso. E no momento seguinte, quando o direito penal cuida dessas ações, o fisco parece tomar uma atitude complementar para tributar, eventualmente, bens que vão ser objeto de perdimento ou não. Então, eu acho que tem que ir mais ou menos naquilo que a Mariana falou. Há necessidade de se verificar se realmente há um resultado econômico disso para a pessoa, para ela poder ser tributada. Assim, isso eu acho muito difícil. E seguindo nessa linha da própria repatriação, da questão que o professor Davi falou aqui, da questão da súmula 24, se há ou não o prazo de 30 dias poderia ser aplicado, tem que pagar, ou a súmula 24 vai ter alguma interferência. Eu tenho discutido isso muito com a professora Heloísa, porque a consequência, ainda que do ponto de vista metódico pareça ter uma justificativa de ser eu estou dando um perdão, então você me paga em 30 dias, a consequência disso é que você vai acabar desembocando na mesma discussão anterior. Ok, eu paguei ou não paguei, eu tenho um processo, posso ser condenado criminalmente, mas, ao fim, eu posso ser absolvido na esfera administrativa. E daí, como é que fica? É a mesma discussão que se deu há 20 anos atrás. Então, assim, é difícil você acreditar que não possa ser dado ao contribuinte que declarou, talvez por erro, por falsidade, porque também é uma questão complexa isso. Qual o limite desse? Como que a gente pode tornar isso claro? Qual o limite entre o erro e a falsidade? E, ao final do procedimento administrativo, ele ser absolvido e já ter uma condenação criminal, e, às vezes, já surtiu efeitos nefastos na vida dele. Então, são essas reflexões, na verdade, que eu queria trazer. Eu passo a palavra para a Vanessa. Muito obrigada e parabéns a vocês que coordenam 52 eventos por mês. Nunca vi, essas professoras não param. Eu participo de tantos eventos com elas, parabéns mesmo, e cada um melhor do que o outro. Esse evento que retoma o tema do RERCT, retoma o tema da Lava Jato, que a gente discutiu juntos em 2015. Né? Vocês organizaram um evento sobre tributação e atos de corrupção. E lá ainda era tudo muito mais elementar do que agora, né? Esse quadro que o Pedro trouxe ainda era um quadro dentre um dos possíveis, porque havia pouca clareza sobre o que efetivamente tinha acontecido. E ainda há muitas dúvidas, né? 2 anos é um tempo muito ainda precário para a gente chegar a alguma conclusão. Claro que o tema que mais nos fascina é o tema do perdimento e do imposto de renda, que é um dos 2 temas que eu vou falar e que eu gostaria de retomar um pouquinho. Porque eu acho que tem uma questão aí para resolver esse meio termo e achar a razoabilidade que vocês propuseram, que é uma questão de timing, né? O momento da tributação. Tem o artigo 26 da 416, que o Pedro colocou. Eu acho que o cenário jurídico de que a responsabilização penal não exclui a possibilidade de cobrar o tributo está muito claro. Acho que isso estava muito fechadinho na apresentação do Pedro, e não me parece que há nenhuma exclusão da responsabilidade tributária em razão da exclusão da responsabilização penal. Mas a questão, acho que
não é se você pode ou não cobrar o tributo, é se o tributo existe, né? Então, acho que essa questão da responsabilização me pareceu muito fechadinha. O passo atrás é que é um pouquinho mais difícil. E esse artigo 26 da 4.506, que diz o seguinte: você pode cobrar o tributo em decorrência desse ato ilícito, independentemente de outras sanções, me parece verdadeiramente aplicável aqui e tem a ver com a questão do timing que eu propus. Porque se o perdimento é uma sanção, você está apto a pagar o tributo. Só que você paga antes o tributo e o perdimento vem depois. Então, você tem 100 menos 27,5, digamos assim, ou a alíquota que for aplicável. O que, economicamente, eu não sei se faz sentido, porque está indo dinheiro... Bom, para o mesmo fundo, lato sensu, né? Porque talvez esses 27,5 tenham uma destinação e o restante tenha outra destinação. Então, se a questão do perdimento é uma sanção, me parece que e a tributação é possível antes da aplicação dessa sanção, então o perdimento não se dá sobre 100%, se dá sobre o valor integral menos a tributação. O que realmente não me parece possível é a tributação sobre os valores totalmente confiscados, né? A não ser os valores, como a Elizabeth colocou, os valores gastos, porque aí você não está aplicando sanção sobre os valores gastos. Não tem como você aplicar pena de perdimento, não sei, Davi, mas acho que não. Não tem como você aplicar pena de perdimento sobre os valores gastos. Agora, se isso é praticável, não sei. Quanto você vai identificar, quanto é identificável, quanto esses gastos são identificáveis, porque esses, sim, me parecem que não sujeitos a pena de perdimento, sem dúvida alguma, você auferiu renda, se você gastou ou não gastou, é um problema seu. Senão, o salário não seria tributável, né? Porque eu gasto o meu, pelo menos, todo mês, inteirinho. Então, eu não teria praticamente tributação nenhuma para sofrer. Então, acho que essa questão do timing, onde entra a tributação antes ou depois do perdimento, me parece um fiel relevante. E o outro tema é o IRRF, né? A tributação na fonte sobre os pagamentos sem causa e a indedutibilidade da despesa. Eu estava até aqui cochichando com a Fernanda quando apareceu aquele slide, e eu falei, nossa, mas isso parece óbvio, né? Ela falou assim, mas a Receita Federal não tributa duas vezes. E aí, na verdade, o erro que eu estava cometendo quando disse que isso parecia óbvio é porque o que me parece óbvio é que há dois fatos geradores distintos na pessoa jurídica e na pessoa física, mas não com relação à retenção na fonte. Porque, se a gente for lembrar, a retenção na fonte é antecipação de imposto devido por um outro beneficiário. Então, quando você atribui o IRR-fonte como uma pena para a pessoa jurídica, ela como se estaria antecipando um tributo devido pelo beneficiário, que é a pessoa física. Então, me parece que o bis in idem não está na dedutibilidade da despesa, na indedutibilidade da despesa no IRRF, mas no IRRF e no IRPF, eventualmente, se o beneficiário for pessoa física. Então, me parece que a pessoa física pode muito bem ser tributada e a pessoa jurídica pode sofrer a glosa da despesa. Mas não sei se a pessoa jurídica pode sofrer a glosa da despesa e a retenção na fonte se a pessoa física, que é a beneficiária, for tributada. Porque o bis in idem, para mim, exige uma reclassificação do IR-fonte olhando para o beneficiário. Há muitos anos a gente trabalhou num caso, eu trabalhei na época do Matos Filho, num caso de IR-fonte que ficou famoso no CARF, deve até ser um desses precedentes que você passou, e essa questão do beneficiário sem causa já era muito difícil de ser identificada, né? Então, a própria aplicação do IRRF é difícil. Quando você entra nessa questão do bis in idem, é ainda mais complicado. Bom, eu acho que eram esses dois comentários que eu gostaria de trazer também aqui nesse frutífero debate de ideias que me passaram pela cabeça depois das excelentes contribuições que todos aqui da mesa deram. E agradecer de novo a oportunidade a vocês duas por poder estar trocando essas ideias com vocês. Bom, Daniel. Eu queria trazer 2 pontos. Um primeiro já foi brevemente explanado pelo professor Davi e pelo Alexandre, que é a questão do prazo de 30 dias. Me parece que o maior problema foi a regulamentação trazida pela Instrução Normativa 1704, porque uma interpretação sistemática dos parágrafos 3º e 4º do artigo 9º, junto com o 926 do RIR e o 151 do CTN, resolveria o problema e afastaria a caracterização de possível sanção política. Porque o que a gente tem? O parágrafo 3º, quando ele verifica essa questão da possibilidade de você ser cobrado em relação à incorreção do valor dos ativos, na parte final ele coloca nos termos da legislação do imposto sobre a renda. Se a gente for no RIR, o artigo 926 ele é responsável por determinar que o contribuinte vai ter o direito à apresentação de impugnação. Fazendo o gancho dessa impugnação com o 151, a gente tem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Me parece que o parágrafo 4º, quando ele determina que somente pagamento integral
vai extinguir a punibilidade, deveria ser interpretado em conjunto com o 926 do Rio e o 151. Então, significa o seguinte: se ele apresenta impugnação, você aguarda até o término do processo administrativo. Se ele ganhou, tudo bem. Se ele perdeu, aí ele vai ter a chance de pagar esses 30 dias. Porque, senão, em último caso, realmente a gente tem uma sanção política aqui, que foi o que a instrução normativa, infelizmente, trouxe. No artigo 31, parágrafo 3º, já se antevendo essa possível interpretação sistemática, muito provavelmente, foi estabelecido que a apresentação da impugnação não interrompe nem suspende o prazo de 30 dias para você fazer o pagamento. Então, me parece que esse dispositivo, se ele tivesse sido regulamentado de uma forma talvez um pouco mais tranquila e de acordo com de uma forma sistemática do Rio junto com o CTN, a gente teria uma situação um pouco mais favorável. E uma outra questão que ainda não foi trazida e eu queria levantar para a discussão é o caráter procedimental ou não desse parágrafo 3º e 4º do artigo 9º, porque saiu uma notícia da Receita Federal estabelecendo que esses 2 parágrafos eles não se aplicam para as pessoas que aderiram na primeira rodada. Então, aqui está falando sobre o novo regime, o item 3. As maiores inovações trazidas pelo novo programa são a possibilidade de correção dos valores declarados no programa que, exclusivamente para essa segunda etapa, não resultarão na expulsão do regime especial. Aqui, então, a gente tem uma regra que tem a sua dúvida, essa caracterização de sanção política, mas ela tem um viés favorável também, que é você poder se beneficiar da anistia penal. Só que você teve e isso não está, aparentemente, não localizei em nenhuma instrução normativa, nenhum ato declaratório, mas é uma notícia mesmo, da Receita Federal do dia 3 de abril de 2017. E esse entendimento me parece que é prejudicial, porque, fazendo uma interpretação aqui junto com o 144, parágrafo 1º do CTN, seria possível a gente enquadrar esse artigo como uma norma procedimental. O 144, parágrafo 1º do CTN, ele determina a aplicação, eu vou ler para vocês, o caput. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Parágrafo 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização. Me parece aqui, inclusive, se a gente pegar o título da Instrução Normativa 1704, o título é o seguinte: do procedimento de revisão dos valores declarados. Então, o artigo 31, quando ele vem regulamentar os parágrafos 3º e 4º do artigo 9º, ele deixa claro a natureza procedimental desse artigo. Então, partindo dessa premissa, o ideal seria que essa possibilidade do contribuinte, em 30 dias, pagar o tributo apurado sobre a diferença do ativo declarado incorretamente também seja estendida para os contribuintes que aderiram na primeira rodada do RERCT. Seriam essas minhas considerações. Tá. Karen, você quer? E aí a Tatiana também vai dar uma palavrinha. Só uma consideração exatamente sobre o que foi falado agora, né, sobre não aplicar os 30 dias para quem fez adesão da primeira vez. Por que eu acho que o pronunciamento da Receita foi nesse sentido? E aí eu acho que tem um erro mesmo de premissa aqui. Porque ela está entendendo que, vamos supor que alguém fez uma declaração da primeira vez e esqueceu algum valor. Ou fez uma declaração de foto e, por filme, ficou faltando algum valor a ser declarado. Foi lá e disse, bom, vai ser entendido que é filme mesmo, vou declarar essa diferença. Para ele fazer essa declaração dessa diferença, nessa segunda chance da repatriação, o que está acontecendo? Eles estão entendendo que, ao invés de ele pegar essa diferença, só o valor não declarado na primeira, para ser declarado na segunda, ele teria que pegar todo o valor, inclusive aquele declarado na primeira, colocar esse valor segundo o novo percentual dessa segunda declaração, ver o montante total devido a títulos de imposto e multa com os valores, com o percentual majorado, deduzir o que foi pago na primeira. Então, ele traz para a cotação do dólar agora, determinado pela segunda, traz para o percentual agora da segunda, vê o valor total devido e deduz do valor já pago. Percebe? Isso é uma questão conceitual extremamente importante, né? Nas que a gente aconselhou, a gente sempre aconselhou exclusivamente filme, a gente se recusou a fazer foto. Mas muita gente entendeu discutível fazer foto.
E aí, aquele contribuinte que fez foto, ele vai agora querer declarar essa diferença. Me parece que não faz nenhum sentido, de duas uma. Ou ele pode entrar nessa segunda só com o valor que ele não declarou, ou ele pode usar essa norma procedimental e pagar em 30 dias essa diferença. O que não me faz nenhum sentido, e parece que essa manifestação veio por escrito da Receita, eu acho que a gente tem que confirmar isso, mas, pelo que eu entendi, essa manifestação está expressa, como dúvidas mesmo, e aí não me faz nenhum sentido que ele tenha que pegar o valor que ele fez na primeira declaração, ser penalizado como se ele não tivesse feito a primeira, é que o raciocínio ele não tomou anistia. Como faltou valor, a pena existe do mesmo jeito, ele não entrou na anistia, ele que faça a anistia toda de novo, descontando o que ele pagou na primeira. Só essa consideração para dentro. Desculpa, eu já vou passar a palavra para a Tatiana. Nesse sentido, talvez, nessa última fala da Karen, então, ele não se beneficiou dos efeitos, e aí isso casa um pouco com aquele dispositivo na instrução normativa lá do ano passado, que agora eu já não lembro o número, sobre a não adesão. Então, considera-se não aderido. Aí seria uma hipótese, né, que a gente discutiu bastante, que seria, inclusive, ilegal, né, porque a lei não prevê essa hipótese de não adesão, mas aí justificaria, acho que essa compreensão de que ele não se beneficiaria dos efeitos anteriores e, portanto, tributar tudo, com o que eu discordo integralmente. Mas pensando, talvez, acho que, enfim, faz todo sentido. Então, agora, Tatiana. Olá, boa tarde já. Sou Tatiana, procuradora da Fazenda desde 2006, chefe da Divisão de Grandes Devedores, aqui da Regional da Terceira desde 2010. E estou junto com a Fernanda enfrentando aí os desafios da coordenação nacional da nossa força-tarefa para lidar com essas questões da Lava Jato, que tem surgido também muita novidade para a gente, muito embora alguns temas, quando a gente vai ver na origem, sejam já assuntos debatidos há muitos anos, mas tudo com a roupagem um pouco nova, diferente, especificidades de cada caso concreto que a gente está enfrentando. A contribuição que eu queria dar é relativa ainda àquela, acho que foi a questão que mais rendeu aqui no debate, que é separação de dano com enriquecimento ilícito, sobreposição de esferas. A gente realmente já tem visto e sentido isso. A gente já, nas análises iniciais, já sentiu que isso ia acontecer, e de fato está acontecendo, porque a gente tem a persecução penal, a tributária, né, e ainda tem a outra faceta da AGU, que é dos Advogados da União, Procuradoria Regional da União, na busca do ressarcimento nas questões de improbidade. Então, também ações de ressarcimento de danos, que me parece que aí aproxima um pouco mais do que o Pedro falou do artigo 64 do CPP. Eu acho que está um pouco mais ligado com o que os advogados da União, nesse sentido, estão trabalhando, que é a busca do ressarcimento pela improbidade. No caso nosso, Fazenda Nacional, Procuradoria, Receita, a questão tributária me parece que é muito mais líquida, né? A gente tem conversado sobre isso. As ações de ressarcimento têm uma discussão, uma dificuldade, às vezes, de mensurar o quanto essa parte do dano, né? Na parte tributária, a gente está muito seguro de que isso tem sido feito de uma forma realmente bem criteriosa pela Receita, separando o que é devido de acordo com as regras da tributação da pessoa física, jurídica, com essa preocupação de não ter bis in idem, né? Muito embora tenha aí ainda algumas questões um pouco duvidosas, mas a Receita tem feito realmente um trabalho muito criterioso para que não tenha esse tipo de circunstância de tributação em duas pontas ao mesmo tempo. Em paralelo a isso, a dificuldade que a gente está enfrentando, então, é mais nesse ponto que eu queria falar, essa questão da liquidação do dano, de saber de quanto a gente está falando, qual é o dano exato que foi causado à Petrobras. Teria aí algum estudo nesse sentido do TCU, mas não foi só a Petrobras, tem subsidiárias que estão ligadas, mas não são diretamente ela, como um caso da Transpetro. Tem o Estado do Rio de Janeiro, a gente teve, há pouco tempo, acho que 2 meses atrás, mais ou menos, 3 no máximo, foi vertido aí um valor realmente considerável que foi entregue em acordo de delação de 250 milhões de reais
de 2 delatores e foi entregue para o Estado do Rio, basicamente, nos parece, pela situação pré-falimentar que ele está enfrentando e não porque apurou-se qual foi o dano causado ao Estado do Rio. Né? Não tinha lançamento, não é a título tributário, foi quase que uma concessão de bondade, um ato de bondade do MP ou da Justiça de ver a situação que o Rio está passando e já direcionar diretamente esse valor para lá. Mas não tem liquidação, tanto que a Procuradoria do Estado do Rio, no primeiro momento, falou, olha, eu não tenho isso apurado, eu não sei qual é o valor, a que título vamos receber, e depois, não, recebe, depois a gente vê isso. Então, paga os aposentados, servidores, né, 13º atrasado, realmente a situação financeira muito difícil, do ente da federação, claro que isso é de se levar em conta, mas, assim, e quanto disso, a União também não teria, talvez, direito, né, no ressarcimento de dano, porque a União também é lesada nesses crimes, tem sonegação, como já dito aqui, não está sendo dado andamento ao processo penal por conta da discussão administrativa dos tributos, então, como é condição, a gente tem que aguardar, mas, sim, em todos esses casos, invariavelmente, tem ali crime de sonegação também, e a União também é vítima nesse. A União, enquanto Fazenda Nacional, é um pouco diferente. A destinação, sim, acho que alguém... Foi você, acabou de falar, né, essa destinação ao fundo ou à Fazenda Nacional. Há uma diferença muito grande, sim. Imagino que, mesmo com essas entradas razoáveis, né, de valores bem elevados da Lava Jato, esse fundo penitenciário não vai receber praticamente aporte nenhum, porque a destinação está sendo dada hoje toda para a Petrobras, praticamente, teve essa para o Estado do Rio, mas não está indo nada para o fundo. E a Fazenda Nacional, como já disse, a gente está cobrando tributo, né? Então, o tributo tem destinações diferentes, isso, de uma forma ou de outra, até no nosso entendimento, isso vai voltar para a sociedade na forma aí tem a repartição de receitas e tem realmente a implementação das políticas públicas do Estado, que é para isso que ele arrecada. Então, a esfera tributária, a Fazenda Nacional, é um pouco diferente. É claro que o ente federado é a União, mas tem uma diferença grande nessa questão realmente de fundos, de para onde vai o dinheiro. E isso, para a gente, faz muita diferença. Né? Dizer que, porque o apenado, o réu, já sofreu uma condenação penal e todo o produto, o proveito do crime já foi devolvido em delação, na maioria dos casos, a gente sabe, porque a gente, ao contrário desse histórico do MP, a gente tem, sim, essa busca também de investigação patrimonial, a gente observa que, na maioria dos casos, na verdade, ele não devolveu tudo. Ele tem patrimônio, tem dinheiro, está em offshore, está em empresa patrimonial, está em nome de familiares. A maioria dos delatores não ficou pobre, não devolveu tudo. É difícil mensurar o quanto eles ganharam nesse processo todo. Realmente, isso não foi feito e não está sendo feito. Verificar realmente o quanto, durante todo esse período, cada um aferiu de proveito para dizer que ele perdeu tudo. Isso não nos parece realmente possível nesse momento, com o que se tem de elementos. A maior parte é a confissão dos próprios delatores e das empresas nos acordos de leniência, mas é realmente difícil fazer essa separação. Quanto foi consumido, quanto ele ainda tem, porque não se sabe o quanto eles ganharam. A gente sabe que foi muito, tem os números que eles mesmos estão apresentando, e ninguém está contrapondo esses números. Mas, assim, do nosso lado, e também um dos nossos deveres, além de tributar, é buscar a recuperação desse crédito para a Fazenda. Então, a investigação patrimonial faz parte, e a gente tem, sim, constatado que tem ainda um bocado de dinheiro e patrimônio que está escondido em interpostas pessoas. Então, não me parece que uma coisa exclua a outra, como já da própria leitura do Código Penal, do Código de Processo, da própria lei, a 4.506, né? Da previsão legal. E a gente não está obstado de fazer essa busca do ressarcimento da parte tributária, mas, na prática, os efeitos práticos de empresa em recuperação judicial, tem também esse outro lado, né? Falência. O dinheiro provavelmente não vai dar para todo mundo, né? Das várias facetas do Estado. Né? A gente tem esse problema hoje e
Só que, assim, hoje, com o arcabouço legal que a gente é obrigado a atuar dessa forma, porque a gente não tem essa forma do meio termo, da composição de quanto vai para cada faceta do Estado, quanto é devido quando você tem uma concorrência, digamos, né, de ressarcimento, ou da esfera do produto do crime, da esfera penal e da esfera tributária. Hoje não temos isso, então, realmente, cada um tem que atuar ali dentro da sua função, ali do seu arcabouço legal, e a gente tem que buscar, no nosso caso, o ressarcimento tributário, como tem aí a esfera penal e a de ressarcimento de improbidade. Então, realmente, temos uma concorrência difícil, porque, ainda que a gente investigue muito, dificilmente vai se localizar dinheiro, patrimônio suficiente para arcar com tudo isso. Obrigada, Tatiana. Nós vamos encerrar o evento. Vou passar a palavra aqui para a Rita, e para ela encerrar. E, mais uma vez, eu agradeço essa parceria, Rita. Realmente, você é fundamental em trazer tantas pessoas da Procuradoria aqui para dentro da FGV. E a gente agradece enquanto FGV, enquanto procuradora, né? Então, eu agradeço aqui de todo lado. Passo a palavra para a Rita. Bom, a doutora Tatiana tocou no exato ponto que eu iria tocar, então foi ótimo, exato ponto que eu iria tocar. Dizer para mim que é uma honra estar aqui coordenando esse evento ao lado da professora Tatiana, ao lado da professora Juliana, que ela sabe o quanto eu tenho admiração e respeito pelo trabalho dela, pelo que ela significa na Procuradoria e na academia. Dizer que isso me fez lembrar da minha banca de doutorado, que ocorreu exatamente há 10 anos atrás, e eu escrevi sobre improbidade administrativa, e o meu orientador, que é um gênio, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito muito, o Dr. Sérgio Shimura. Ele é professor de processo civil, mas ele dava aula também para mim de ação civil pública e ação de improbidade. E ele chamou para a minha banca o professor Luiz Alberto Davi Araújo, que é excelente professor de constitucional, chamou o Dr. Jean Paulo Ismânio, que é excelente professor de penal, chamou o professor Marcelo Figueiredo, que é excelente professor de direito administrativo, e chamou o Dr. José Roberto Santos Bedac, que é excelente professor de processo civil. E, quando eu vi aquela banca, eu falei, doutor Sérgio, o senhor quer me matar? Ele falou, não, você escolheu um tema que, para um estudo aprofundado, exige essa interdisciplinariedade. Você vai ter que estudar esse tema sob essa ótica multidisciplinar. Então, a banca é para te preparar mesmo. E aí eu vi que isso realmente a importância que isso teve na minha vida acadêmica, e que hoje, depois de tantos anos, eu tive a oportunidade, né, de, na Procuradoria da Fazenda Nacional, ter o contato com a Operação Lava Jato, que, sem dúvida nenhuma, é um tema que nos obriga a esse estudo interdisciplinar, né? E, por isso, estamos aqui hoje. Então, só nesse elevado nível de debate, que estuda com profundidade o tema e que nos mostra essa necessidade de olhar sob todos os ângulos, né, para estudar um tema intricado como esse, que é na prática, é o que bem foi colocado pela doutora Tatiana. Nós temos um bolo que terá que ser repartido. A questão é, né, como repartir o bolo, porque as questões técnicas, né, se diferenciar perdimento do produto do crime de tributação, essas questões técnicas, mas a gente tem que chegar a um senso comum, a uma razoabilidade de, talvez, as legislações compartimentadas, interpretadas isoladamente, não serão suficientes para resolver os problemas, que será necessário essa visão interdisciplinar para fazer uma interpretação, né, mais correta, olhando todos os ângulos, e vi propostas interessantes aqui, como um novo modelo punitivo para lidar com a corrupção, que eu acho que é necessário, que um dos grandes problemas, quando eu participei de várias mesas de debates a respeito da improbidade, da corrupção, é essa. Nós temos muitas leis, o problema é aplicá-las. Né? Então, tem a parte que prevê as sanções penais, tem a ação de improbidade que prevê sanções civis importantes. E qual que é o problema? Que a gente, na verdade, às vezes, não consegue recuperar, não consegue obter o dinheiro de volta, não consegue, né, nenhuma das esferas ser efetivas. Então, talvez a gente tenha que continuar estudando, e como o professor Heleno bem colocou, que também
aproveitando e dizendo que a gente tem que fazer referência mesmo ao trabalho que o senhor tem realizado, elogiar, que, sem dúvida nenhuma, pode não estar perfeito, mas tem uma efetividade prática e uma importância real, né? Esse novo regime de repatriação, de recuperação, e nos trazer essa visão também, que eu estou apaixonada pelo estudo agora, da transparência fiscal internacional, dos estudos dos tratados. Nós montamos um grupo de estudo na Procuradoria depois da sua ida lá, depois que o senhor foi dar a palestra para a gente. Nós, a doutora Fernanda e eu estamos coordenando um grupo de estudos de tratados internacionais para a gente estudar com mais profundidade essa cooperação administrativa em matéria tributária, com olho no fisco global, na transparência fiscal. São assuntos novos para nós. Eu fiquei aliviada quando o senhor falou que ninguém pode dizer que sabe, que no meu primeiro contato com a matéria, realmente eu falei, meu Deus, vai ser difícil, mas realmente, né, temos que continuar estudando, aprofundando e discutindo. Então, só colocando a relevância desse debate, essa nova postura da Procuradoria da Fazenda Nacional, que eu também aproveito para elogiar nas pessoas das nossas novas chefias, dos nossos novos coordenadores, o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Dr. Daniel Saboia, que agora vai ter continuidade aqui com a doutora Fernanda Vilares, que é extremamente capaz e apta para esse novo desafio de tocar a Operação Lava Jato dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, de ter essa disposição em discutir com a sociedade, em discutir na academia, para a gente poder fazer uma atuação cada vez melhor. Obrigada. Deixa eu agradecer novamente aqui, professor Heleno, Pedro, Fernanda, Vanessa, Tatiana, Vandré, Davi, Daniel, Mariana, Alexandre. Muito obrigada pela presença de todos.